Fala, meus lords. Muito boa noite. E aí? Fala, Dom Márcio. E... Bora. E aí, já sabem quem é o amigo misterioso que vai fazer parte dessa live? Ninguém acertou até agora, hein? Olha o que tá aqui na minha mão. Deixa eu mostrar pra vocês. Quem já me viu com esse caderno preto na mão? Quem já me viu com esse caderno na mão, preto, sabe do que se trata? Quem sabe? Escreve aí. Eu uso esse caderno aqui pra quê? Quem sabe? Escreve pra mim, quem sabe? Pra que eu uso esse caderno preto? Já me viu, Ediluz? Já? Pra que serve esse caderno aqui, gente? Pra que serve esse caderno preto? No meu irmão, quem sabe? Ah, aí, ó. Caderno de download. Bora, meu lord. Deixa eu chamar meu convidado Master Ultra Power aqui. Vamos ver se vocês curtem. Segura que as pancadas vai ser boa, hein? Esse cara aqui é brabo, mano. Pera aí, já manda live aí pra outras pessoas. Vamos que hoje tá quente. Aqui, tá? Ó. Sam. Aô! Louco. Aô, homem aí! Que isso, hein? Que alegria, meu Lorde! Ó, a- Ah, aqui a gente tá mais pontual do que na IPS. caramba, meu, a gente só chega atrasado na IPS. Meu amigo, esse é meu amigo de atraso da IPS, né? Desde a primeira até a última. Meu Deus! Conheci o Cagini no atraso, né, Cagini? No primeiro dia da IPS a gente chegou atrasado. Eu falei, nossa, tô sozinho aqui, tô lascado. Olho pro lado, vem um camarada lá me abraçando. Outro Ô, perdido. tá atrasado? Tô também. O que você veio fazer aqui? Ah, é um curso aí. Não É a sei lá, meu. Tem um louco aí falando. IPS? Acho que é IPS. Um louco aí falando aí. Vamos ver o que esse cara vai falar aí. Vamos ver. E aí, meu E amigo? aí, meu amigo? Que alegria, hein, Ó, meu? alegria minha. Muito bom participar. Você que é o convidado Então, surpresa? surpresa mesmo. Tão surpresa que nem você sabia, nem eu, Tam- né? Também estou surpreso. E aí, bora desenrolar esse manto aí? Vamos, cara, vamos. Parece que um pouco do assunto é a maturidade, né? Ah, cara, eu não sei, velho. Eu não sei. Não sei. É, eu li alguma coisa ali. Na Deve verdade, eu vi ter. que eu tinha visto a postagem, né, da live surpresa e tal, mas não sabia quando era. Não tinha reparado na data. Daí depois que eu fui ligar o nome da pessoa, eu falei, ah, é hoje, pá, É então hoje. Ah, inclusive eu bora. vou participar, né? A verdade é o Algo, seguinte. algo Ah, já me dizia. o quê? Ah, que alguma coisa tava cheirando, assim. Alguma coisa tava É. cheirando, né? A verdade é o seguinte, cara, Gini. Eu tava falei na primeira live com eles um pouco sobre essa minha transição de 2023 para 2024, né? E eu acredito que muita coisa mudou, muitas coisas estão completamente diferentes, né? E eu falei da necessidade que a gente tem de praticar as coisas que nós aprendemos, né? Acho que é um pouco disso. E que isso requer algumas coisas de nós, né? Maturidade, alguns posicionamentos, algumas decisões sérias, né? E eu acho que eu gostei muito de ter você aqui nesse momento, porque também queria ouvir de você o que você tem sentido sobre isso, sobre as suas percepções para esse ano, sobre as coisas que você acredita que vão começar
que mudaram, né? Não sei se você teve essa percepção também dessa transição, né? De ano, de mudanças, de posicionamento, essas coisas aí. O que que você tá vendo aí? Me conta. Eu vi uma postagem hoje, sabe aquela treta que deu com a Ivete Sangalo e a Baby do Brasil? Putz, mano. Eu não soube de tudo, assim, de muita coisa, mas eu vi algo muito interessante. Ah, Na verdade, foi assim, eu não sei exatamente aonde que elas se encontraram, eu não sei como que foram juntar essas duas pérolas. aham, Baby do Brasil, né, que se converteu agora e tal, doidona. Agora não, sei lá quanto tempo. aham. Eu sou péssimo para a história de pessoas assim, não vou saber precisar, mas enfim. Elas se encontraram no carnaval, eu sei que uma falou assim, a Baby do Brasil falou assim, o apocalipse tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos, se Ok. convertam e parará. E aí a Ivete Sangalo deu lá uma invertida, porque meio que quebrou o clima, né, do carnaval, do trio elétrico, sei lá. Muita gente deve ter visto isso. E deu uma outra, enfim, deu uma desconversada, ficou aquele climão e beleza, e passou, tudo isso acabou. Aí eu vi um cara falando hoje assim, olha, eu vi muitas análises sobre o que está acontecendo. Só que quando eu vi isso que estava acontecendo, eu tive um entendimento que eu não vi ninguém falando ainda, que é quando Jesus falou que se ninguém clamar, as rochas clamarão. Uau, é verdade. As rochas necessariamente não são pessoas. Aliás, não são rochas. Não, Não precisam ser literalmente rochas, mas pessoas que você não espera, em locais que você não espera, vão avisar, vão informar: olha, vai ter um fim, vai ter um julgamento. E por mais que possa parecer que foi no local errado, inapropriado, é complicado alguém chegar e falar assim: está tudo mostrando que em 5 ou 10 anos vai ter o arrebatamento, o apocalipse, não lembro o que ela falou. aham. Né? Não é algo que alguém sai, né, Falando aleatoriamente. afirmando categoricamente, ó, em 5 ou 10 anos, mas são rochas que estão clamando, né? Eu acho que é um senso, né, que tem crescido no nosso, sei lá, onde a gente vive, onde a gente tem caminhado. Nós que estamos, né, frequentamos algumas esferas similares, de pessoas cada vez mais com essa urgência. E eu sinto também uma urgência. Eu acho que a percepção, como a gente sente, é um pouco diferente de cada um. Sim. E o que eu tenho que fazer, né? O que cada um tem que fazer. A minha voz tá ruim? É a minha que tá ruim, será? Cara, eu estou escutando você perfeitamente. Pode ser a internet das pessoas. Continua. Se tiver Tá, ruim, eu isso. tá. Vai. Eu acho que Deus sabe usar muito bem, né, cada uma das suas peças. Nós somos peças e Ele sabe usar cada um de nós da melhor maneira possível. Sim. Então, alguns vão ter o chamado de sair gritando, alguns vão ter o chamado de acolher aquele que está escondido, alguns vão ter o chamado de pregar, de vir para a internet, sei lá. E, e é isso. Eu acho que aí que entra o lance da maturidade, porque, cara, eu desisti de fazer as coisas sozinho, assim. Eu desisti de fazer as coisas pela minha vontade, Uau, sim. pela minha. Ah, eu acho que eu vou fazer tal coisa. Eu desisti, cara. Não dá certo. Aham. Mas por quê? Me fala um pouco disso, que isso é bem importante. Você tá falando disso hoje. Por que que você desistiu de fazer as coisas? Assim, o que que você tomou de lição? Assim, o que que você tá, como que você tá fazendo as coisas? O que que mudou, assim? Ah, eu tomei, né? Eu me lasquei. Uma porrada. Quando você convidou, né, para fazer a live, eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, eu e o Denis temos histórias tão diferentes, Sim, porque ele é uma pessoa, meu, conheço um pouco da sua história, veio de uma bagunça, família daquele jeito e tal. Eu, teoricamente, não, eu vim de uma família normal, estabelecida, pai e mãe, enfim, me bancaram os estudos até 20 e poucos anos, mas eu percebi que as minhas escolhas foram sendo erradas, né? Muitas e muitas escolhas erradas me trouxeram muitas e muitas consequências erradas, e eu tô pagando aí, né? Estamos aí. Isso, sim, sim. isso tem servido para me trazer essa maturidade, para enxergar, falar, poxa, então tá, então o que eu estou decidindo hoje vai ter um preço, vai ter não é um preço, é uma consequência. E
Aí eu comecei a fazer esse alinhamento, né? Das minhas escolhas, as consequências não foram muito boas, não, Uau. sabe? Isso diferencia, mesmo nós dois tendo vindo de lugares diferentes, tomamos decisões diferentes, acabou nos trazendo para o mesmo lugar, vamos dizer assim. Eu acho que a diferença disso é essa maturidade, a que eu tinha há 20 anos atrás, e a que eu tenho hoje. É louco isso que você está falando, essa coisa de escolhas. Mas assim, Rodrigo, me fala um pouquinho mais detalhado, até para o pessoal que está ouvindo. Às vezes pra gente parece uma coisa que é óbvio, né? Para mim eu entendo perfeitamente o que você está dizendo, mas às vezes para as pessoas, como a Carol falou uma coisa interessante, ela fala que o óbvio precisa ser dito. Então Sim. assim, eu sei que eu conheço um pouco da sua história, eu sei que você teve, assim como eu também tive muitas decisões erradas também, mas assim, eu sei que você aprendeu sofrendo que escolher as coisas do seu jeito não te levaram para um lugar bacana. O que que você teve que fazer? Como que você hoje toma suas decisões? Eu acho que é essa a pergunta, assim, para deixar claro para as pessoas. O que que você faz hoje para tomar as decisões? Então não é mais do seu jeito. Como que você toma decisões hoje? Eu queria ser um pouco radical de falar, eu não tomo mais decisão, sabe? Ah, legal. Você vai saber do que eu estou falando, muitas pessoas vão entender o que eu estou falando, mas eu acho que a gente tem que buscar o lugar onde a gente é conduzido, sabe? Sei, sei. As minhas decisões erradas me fizeram pagar preços, viver as consequências das minhas escolhas. Sim, sim. Obviamente, hoje eu ainda tomo decisões erradas, tá? Não é. Cara, maturidade, você sabe, a gente nunca vai alcançar a maturidade plena. Depois da morte, É só vida, é o processo da vida. continuaremos conhecendo a Deus e isso faz parte da nossa maturidade, eu entendo. Aham. E eu, assim, realmente eu desisti eu acho que de ter algumas vontades, de colocar o meu pensamento naquilo que alimenta o meu ser natural, carnal, sabe? Top. Sabe aquela meditação que a gente nem sabe que é uma meditação, mas é uma meditação que você fica sonhando com coisas maiores, coisas grandes, coisas Sim, para mim. sim. E, pô, isso é vazio, né, meu? Muito, muito. Eu não sei se você foi pela experiência. Você teve alguma experiência que fez essas coisas morrerem da sua mente, Cagini? Ou foi uma decisão consciente, assim? Como que você morreu para isso, para o desejo dessas coisas, assim? Ó, eu tenho dois filhos, três agora, né? Tenho um no forninho, quase Forninho. chegando. E eu acho que essa é a maior loucura que eu vivi, que eu tenho vivido, que é você ver seus filhos sendo alvos das consequências dos seus atos e você não pode fazer nada. Uau. Ou seja, as minhas ações impactaram os meus filhos, Sim, eles sofrem com isso, eles têm consequências com isso que eles não escolheram, e eu tive sim, que escolher não sofrer por isso, mesmo eu tendo sido o causador, sabe? sim, Eu não me vejo como carrasco, o mártir, enfim, o cara que causou toda a dor da vida deles. Isso se chama vida. Uns sim, vão ter mais, outros vão ter menos. E sim, conforme a gente responde a isso, a gente vai ganhando maturidade. Então, eles têm essa vida, ponto. E eu ter visto eles passando por tantas tristezas, tantas dificuldades, e eu não poder fazer nada, eu falei assim, cara, eu desisto. Realmente eu desisto. Eu, eu brinco assim que eu já velei os meus filhos. uau. Assim, Nossa, não tenho que. Hoje, essa semana me passou um paralelo, assim, não quero parecer muito, sei lá, me achando muito, mas Isaac, quando foi. E eu sou meio ruim com personagem, talvez é aqui, mas enfim. Quando Abraão teve para que não foi oferecer Isaac, Isaac. é, cara, é uma sensação mais ou menos assim, do tipo, cara, se for por Deus, ou se eu não puder fazer nada, o que me resta é confiar nele, fechou, tamo junto. Uau. E quem me conhece
mais perto, a Lorena, minha esposa, pode atestar um pouco disso. É uma caminhada. Lógico que não é algo que eu estou 100% definido e não sofro por nada. Cada hora eu acho um pedacinho que eu ainda estou sofrendo e falo assim, eu escolho não sofrer por isso, eu vou fazer o que for possível e aquilo que estiver dentro dos princípios que Deus rege, eu vou fazer para resolver essa situação. Mas eu não vou sofrer, eu vou ficar em paz, eu vou guardar meu coração. E Entendi. isso foi sabe, um treinamento que me deixou bem assim, cara, eu desisto da minha vida, mas desisto positivamente. Eu desisto de falar assim, eu Uau. quero ser um mega empresário bilionário e tal. Não, cara, eu quero amar. Eu quero Uau. amar aqueles que precisam receber esse amor, Uau. começando por dentro de casa. Uau. Então foi, olha que coisa louca, né? O seu gatilho para morte dessas coisas terrenas foi uma reflexão em meio à dor de coisas que você a dor da consequência das atitudes que você havia tomado, Sim, né? Olha que coisa louca, né? sim. É tão louco porque essa que você está falando é tão profundo. Eu sempre tive uma treta com essas pregações contra o pecado, sabe? Vocês não podem pecar, não sei o que lá. Eu acho que é uma coisa tão óbvia que a gente não precisaria dizer. Mas acho que o que não é tão óbvio e a gente precisaria é sobre a consequência da desobediência, né? Ou seja, a consequência daquilo que a gente faz fora da voz, né? Hoje eu estava dando uma aula do Pro lá para líderes e eu estava falando sobre andar pela voz, né? Que é o que você está falando, mas construir isso de uma outra experiência, né? O meu gatilho, Cagini, para morrer para os desejos dessas coisas foi uma experiência com o amor de Deus. Louco, né? Então você pode e eu acho tão incrível isso, as formas como Deus vai construindo isso, porque muitas vezes eu ensino isso e falo, cara, você precisa experimentar o amor de Deus, que quando você chega num lugar que você experimenta o amor de Deus, você vai perceber que as outras coisas não fazem sentido, né? Mas não é o único caminho, né? Eu acho que você conseguiu assim, observar através daquilo que você tinha, dos frutos das suas escolhas, que você viu o quanto isso foi duro, e você olha e fala, cara, ok, Jesus, eu me rendo, eu não quero mais escolher nada, eu quero fazer as coisas de acordo com a sua vontade, porque eu entendo que isso vai me fazer ver menos desse sofrimento na minha vida. Sim, Isso é incrível. Isso é sim. incrível. E não deixa de ser uma experiência, sabe, com o amor de Deus, porque você precisa confiar também que Deus tem algo melhor para você do que as suas próprias decisões, que parecem aparentemente ser melhores, não é? Sim. Incrível E, isso, não? não, demais. Em 2018, final de 2018, eu estava bastante insatisfeito com a minha vida. E eu cheguei nesse ponto, sabe quando você chega naquele ponto assim, Deus, ou me ajuda, Eu ou não sei, vai dar certo, eu tô assim, ligado. ou eu resolvo. Então, assim, eu resolvo, ou minha vida toma um jeito e resolve, ou Não não faz vai dar, não sentido aguento viver, não mais, faz tá? sentido, é. E eu acho que aí, a gente nunca sabe quando começou, né? Quando foi a primeira, o Sim. primeiro start. Deus usa tantas coisas que a gente nem lembra, nem faz ideia que estão acontecendo. Mas desse dia, assim, foi um marco, um período marco na minha vida que eu percebi, falei, cara, eu preciso resolver tudo isso, eu preciso começar a morrer para todas essas coisas que eu insisto em fazer errado, só que a gente não enxerga, né? Cara, a Não. gente não enxerga. A venda que nós temos nos olhos, ela vai saindo por escaminha, pequena. Então a gente vai vendo frações, vai entendendo, é como o cego que foi curado, veja o homem como árvore. Sim. A gente vai vendo assim, acho que é por aqui. E aí você vai meio que corrigindo a rota, mas até chegar nisso, de 2018 para cá, minha vida foi colocada dentro de uma caixa, chacoalhada, caiu coisa dentro, caiu coisa para fora. Não parou de rolar até agora, mas estamos aí. Mas o que eu acho nobre, eu acho que isso tem muito a ver com a coisa que a gente está falando sobre posicionamento de decisões maduras, né? É que ao invés de isso te gatilhar para uma desistência, sabe, para um lugar de, sabe, eu acho que a gente é muito tendencioso a entrar num lugar de vitimismo, né, o Cagini? Tipo, poxa vida, o que está acontecendo? A gente tem pouca, acho que é muito maduro da sua parte reconhecer que as coisas que você
estava vivendo faziam parte das decisões que você tinha tomado. Porque a maioria das vezes que a gente vai conversar com alguém, a pessoa está sempre falando, olha o que fizeram, olha aquelas pessoas, olha isso. E elas, raramente as pessoas têm um senso de maturidade para olhar e falar, não, as minhas escolhas me trouxeram até aqui. E eu sei que eu preciso aprender a render elas, porque senão eu nunca vou chegar onde eu preciso, né? Eu acho que uma frase que é muito legal, não sei se a Elisa tá aí, tá anotando o que eu quero dizer pra gente mandar no grupo, mas uma frase que é muito legal, né? É que quando a gente decide escolher as coisas do nosso jeito, isso vai fazer com que a gente impeça de viver o destino, né, Cagine? Porque se não for da maneira de Deus, o destino é completamente comprometido, né? Sim, sim. Então, para quem está escutando a gente que está querendo viver uma vida e um destino em Deus, já comece agora, a partir de agora, a desistir de tomar suas escolhas próprias, né, Cardinho? Acho que é um bom conselho. Sim. E olha que doido, né? Quando a gente alimenta isso, cara, a gente fortalece. Eu não gosto muito desses ditados prontos e tal, mas Sim, quando você insiste em tomar as suas decisões, e as decisões que a gente toma e depois se arrepende e tal, quanto mais a gente insiste nisso, cara, mais isso vai ficando forte, mais vai nos dominando. É uma loucura. Eu tô lendo o livro Rendição Absoluta bom. Andrew e Roller, esse aí. bom demais. E, cara, eu sou um grandíssimo crítico ao vitimismo, sabe? Tô meio que desconstruindo um grande apologista e um grande incentivador do alto poder, assim. Eu sei que nós temos muito poder, sabe? A nossa mente, ela é poderosíssima. Uma máquina, né? Uma máquina. É uma máquina quando você usa os princípios corretos aí da neuroplasticidade, Pô, sei lá, essas paradas aí. Cara, você vira um monstro, você vira um monstro no bom, pode ser no bom sentido ou não, mas você vira um negócio que você se programa, você chega onde você quiser. sim, Cara, e aí esse livro aí, ele tá me abrindo um olho para uma coisa que a Lorena sempre falou, e eu sempre fui meio contra, assim, do quanto a gente, na verdade, tem que ser incapaz. exato, Mas é uma loucura, velho, uma loucura. Porque ao exato. mesmo tempo que a gente sabe que a nossa mente é poderosíssima, você tem que falar assim, eu desisto de usar ela do Sim, meu jeito. sim, 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 O livro bate muito, você vai lembrar, do como o Espírito Santo ele faz o querer e o realizar. sim, E sim. esses dias eu tenho pensado muito nesse realizar, sabe? Eu já encontrei com, às vezes, mendigo na rua, ou pessoas que eu vou conversar, dar algum conselho e tal, e eu me peguei o quê? Olha lá, minhas decisões erradas. Sempre falando, cara, você consegue, você vai dar conta, você isso, você aquilo, você pode, é só querer e só, pô, só que, bicho, a gente não dá conta, não. Lógico que não, lógico que não, lógico que E, não. e até, com certeza você acha que não, porque você já é um cara mais rodadão aí, mas muita gente está assistindo a live, e isso já aconteceu comigo. A gente assiste e ouve um cara falando, e ouve um pregador, e ouve alguém falando alguma coisa, e se sente, fala, poxa, eu não consigo sair desse lugar, eu não consigo desenvolver, eu tô aqui parado, meus problemas não me deixam, enfim. Eu já estive nesse lugar há uns 2 ou 3 anos atrás, principalmente quando eu assistia de tudo que dava e aquela loucura, pandemia e tal. E eu queria confortar e dar um alento aí para as pessoas de que não, não depende de você fazer algo, mas depende de você se render a, a, a esse entendimento, a essa fé verdadeira de que, cara, tá bom, Espírito Santo, é você que é dono do querer e do realizar? Então, beleza, então eu tô de boa, vou seguir minha vida, vou pensar nos meus atos, vou pensar nas consequências dos meus atos, mas eu não vou me preocupar se eu tô virando o Denis Apolinário ou não. Sabe? Se eu Uhum. vou virar um profeta das nações, se eu vou virar o evangelista do globo, não interessa. Eu vou manter a minha paz, eu vou tirar a minha preocupação de ser melhor. A gente não consegue ser melhor. Por melhor que você tente entregar alguma coisa para Jesus, você nunca vai entregar nada de bom.
Cara, e assim, ó, isso é tão profundo que você tá falando, e é uma das coisas que eu tenho falado tanto. Eu sou um dos, acho que eu sou um, eu sou um cara que levantou a bandeira da rendição, assim, e vou levar ela até o fim da minha vida, sabe? Porque eu tive muito isso que você tá falando. Imagina que eu vim de 14 anos de instituição, né? E da instituição que eu venho, assim, é tudo muito modulado, assim, na cabeça da gente, sabe, Cagine? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, você tem que fazer, você tem um chamado. Naquela época tinha aquela música da Renascer Praise, sabe? Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. E tipo, e tinha uma frase no final que era assim, o meu chamado é maior do que a minha própria vida. Naquela época eu achava isso um negócio assim, tipo, nossa, a maior revelação que Jesus já tinha me dado na vida, né? E a gente chorava e aquela coisa toda. E depois, eu tive que passar por um processo de entender que eu tinha idolatrado essa coisa do chamado, eu tinha criado uma idolatria acerca desse cunho ministerial e abandonado minha família em troca disso. Então, não, então eu tenho que viver para o ministério. E aí eu comecei a abandonar a minha família por causa disso. Olha que coisa louca. Sendo que Tiago vai deixar muito claro que se você quer fazer qualquer coisa e abandona os da sua casa, você é pior que um descrente. Então a gente, motivado por esse negócio de fazer e a gente achando que é capaz, e aí você prepara, sabe? Você começa a pregar, as coisas vão aumentando, as proporções, e acho que dentro desses lugares você vai criando lideranças e vai criando, sabe, coisas que vão te iludindo dessa capacidade, né? E eu tive que passar por um processo bem pesado de fazer o que você está falando com os seus filhos, mas eu tive que fazer com aquilo que eu idolatrava, que era o meu ministério, assim, que eu achava que isso era, nossa, a coisa mais importante da minha vida. Cara, e vou te falar uma coisa, eu acho que poucas vezes na vida eu senti tanta dor, cara. Eu entrei no quarto uma vez, e foi logo quando o Jesus apareceu para mim, depois de 14 anos, olhou na bolota dos meus olhos e falou, sai, tá ligado? Larga tudo que você tá fazendo. E a gente acha que o que a gente tá fazendo é tão importante, ele pega e falou, para tudo, não quero que você faça mais nada. E aí eu comecei a ficar assim, ele falou, quero que você cuide da sua família. Eu falava, só? Tipo assim, cara, eu fazia tanta coisa, como assim eu vou fazer só da minha família? Eu nem entendia o que era uma família, então eu achava que era só. Depois eu tive que passar 6 anos para entender o que é uma família, ter revelações sobre o que é isso, sabe? Mas eu teve uma vez que você me falando isso, eu lembrei, eu entrei no quarto, Cagini, e eu sei que Deus, eu falei, Jesus, o que eu preciso fazer? Ele falou, morre. Velho, mas ele foi certeiro assim. E eu entrei lá no quarto, cara, e eu ouvi uma frase do Cote, o pastor Cote, antes de entrar, que ele dizia o seguinte: tudo que você idolatra, você perde. Mano, aquilo me rasgou, sabe? Eu falei, cara, eu tenho que reconhecer que eu virei um idólatra disso. Entrei no quarto, Cadinho, e eu comecei a falar com Jesus: Jesus, eu quero renunciar isso, né? Eu quero largar a mão, eu não quero mais nada, eu não quero pregar para ninguém, eu não quero ensinar ninguém, eu não quero viver nada disso, eu não quero, sabe? Fui renunciando. E eu lembro muito das palavras de Paulo. Eu decidi nada saber a não ser Jesus crucificado, sabe? Eu vivia com pilhas de livro e preparação de sermões, e sabe aquela coisa toda ministerial. E eu parei, cara, assim, eu parei com tudo, parei de ler, parei de ficar querendo preparar coisas. E eu lembro, cara, eu sinto, eu lembro quando eu falo, eu lembro como se fosse hoje, assim, dentro de mim foi saindo, cara, um peso que eu gritava de dor, cara. Parecia que eu tinha, sei lá, tinha uma coisa aqui dentro. Eu sei que eu demorei muitas horas nesse quarto. Quando eu saí, cara, eu saí tão convicto de que eu não tinha nada, de que eu não poderia fazer nada, que quando alguém falava assim, cara, você consegue falar alguma coisa? Eu falo, não, não me chama pra falar nada que eu sei que eu não sou capaz. Sabe? Entra um negócio na gente, uma incapacidade tão grande. E aí, depois desse processo, eu fui ter uma experiência com o amor de Deus, onde ele mostrou, tipo assim, quem eu era sem ele. Pensa que loucura. Eu falo isso para as pessoas, acham que eu sou louco, mas eu senti, Cardinho, o Espírito Santo sair de mim. E ele me mostrou quem eu era sem ele. Então eu pude perceber o tamanho da nossa inutilidade, sabe? Eu falei, cara, eu sou esse lixo mesmo. Eu sou essa coisa aqui, asquerosa, que tô achando que sou alguma coisa, sabe? Então eu entendo isso. Tipo, você tá falando, é tão profundo, foi tão importante para mim, assim, esse processo de literalmente entender por revelação que não sou eu, cara. Não é a gente, sabe? É uma coisa latente, né, Cardinho? Não sou eu sei que não sou eu. Hoje, assim, é tão leve. Assim, eu vou por exemplo, eu vou para Goiânia fazer um encontro, eu vou para sua terra fazer um encontro profético, né? São 10 horas de conteúdo. Eu chego lá, as pessoas falam assim, qual que é a programação? Eu falo, eu não faço ideia. Eu não sei nem o que a gente vai fazer aqui. Vamos descobrir junto. E a coisa ficou tão leve, cara. O Espírito Santo vem e torna as coisas dinâmicas, as coisas acontecem, ela vai
sendo transformador e você vai fazendo parte do que ele está fazendo em nós, sabe? Mas é uma revolução interna isso, né? Sim. Isso que você falou, esse você se enxergar sem ele, foi acontecendo comigo um pouco gradual, quando eu fui, ele foi me trazendo à memória, assim, coisas que eu tinha feito, sabe aquelas coisas que você não conta pra ninguém, que você se arrepende, que você É, sente vergonha e um tal. monte de lixo. Cara, e aí todo o aprendizado desses de 2000 e não dá, eu não consigo afirmar de Sim, 2019 para cá, sei lá. nesse período, né? Mas nesse período, sabe, aprendendo tanto como ele cara, como ele ama, como ele faz as coisas, como ele é ao mesmo tempo que cuidadoso, ele te deixa bater cabeça, te deixa se lascar, porque senão você não vai aprender. Se ele ficar te protegendo, segurando cada queda sua, você nunca vai aprender. Eu acho que o Márcio até falou alguma coisa parecida agora mais acima. Mas ele foi me mostrando tudo isso, assim, o como, cara, como não adianta, velho. Se eu continuar tomando as decisões da minha vida, não vai dar certo, não vai ser bom. E essa leveza, hoje eu tô nos momentos talvez mais para instituição, né, vamos dizer, mais inativos da minha vida. Aham. Só que eu sei que eu estou exatamente no local certo, do jeito certo. Não do jeito certo, Essa é a eu tenho palavra. decisões erradas. Sim. Eu sei que eu tenho as minhas decisões erradas, né? E vou aprendendo com elas, mas é leve, até os meus erros são leves, eu consigo enfrentar, sabe, a responsabilidade. Opa, tomei uma decisão errada aqui, deixa eu resolver. É simples, não é aquela noia do tipo, meu Deus, Deus tá me punindo, eu afastei completamente, o que eu vou fazer da vida? Eu tô perdido. Não, eu errei, eu volto. Putz, aquilo ali não foi uma boa decisão, agora eu vou tomar outra. E, cara, hoje eu tenho zero pressão, zero ansiedade. Eu deveria estar nos presídios e eu deveria estar. É o meu momento, sabe, a minha vida. Não é um modelo, Sim, sim. mas é o momento que eu estou vivendo. Eu estou cuidando da minha família, eu estou cuidando dos meus afazeres profissionais. Cara, e estou leve, bem É leve. isso, cara. Eu acho que a gente só chega nesse lugar de leveza, Cagini, quando a gente tira essa pressão desse ter que fazer, né? E aí a gente consegue se É, concentrar. Eu acho que a resposta que você deu eu sempre incentivo as pessoas a sempre ter essa resposta. Se a gente for perguntar por que você está aí onde você mora hoje, e a resposta tem que ser porque eu sei que Deus me quer aqui nesse momento, sabe? Por que você está dentro da sua casa? Porque eu sei que é esse momento Deus me quer aquilo. Essa certeza do que o que estamos vivendo, não é nem sobre fazer, é sobre viver, é exatamente um ponto onde Deus está conectado com isso, sabe? Porque nessa coisa desse afazer, dessa loucura toda, a gente vai descolando da voz, né? A gente vai descolando dessa sensibilidade de enxergar beleza nas coisas pequenas, assim. Cara, você pensa, se pensa assim, ó, se todos os homens do mundo entendessem que eles precisam cuidar das suas casas, como estaria o mundo agora? Né? Então, mas a gente ainda fica se comparando e principalmente se comparando momentos, né? Tem pessoas que falam assim para mim: Denis, eu não sei, cara, eu acho que Deus me usa porque ele não me fala, ele não me fala coisas assim igual fala para você. Aí eu falo: ainda bem, né? Que não fala coisas, porque nós não somos iguais e ele tem uma particularidade de coisas que vai dizer para você. Essa sim, coisa dessa comparação, né, Cagine, é muito demoníaca, assim. Eu tô falando isso no livro até, que o princípio da comparação começou no diabo, né? Porque tudo começou quando ele quis ser igual a Deus. Pensa. É sim. uma comparação. E depois ele pega e incita Eva a se parecer com Deus também. Você será igual a ele, é o mesmo gatilho. Então eu sempre digo que a comparação é demoníaca, sabe? Porque nós somos pessoas com N fatores, mas individuais na sua identidade e história e coisas completamente diferentes. Então, você imagina, o diabo, ele tem essa coisa de, dá uma olhada ali no que aquele cara tá fazendo enquanto você tá dentro de casa. Aí parece que o que eu faço, por exemplo, na cabeça de alguém, é mais espiritual do que a pessoa de casa lavando uma louça, Sim. por exemplo. Por quê? Ela sempre está achando que Deus tem a ver com o que faz, não com quem ela é.
Eu tô aqui fazendo essa live, mas antes de fazer a live eu estava mais de 1 hora, quase 2 horas com a Carol, com a Carol Férez no telefone. Enquanto eu estava falando com ela, eu estava lavando um caminhão de louça ali na pia. Só que quando você desconecta desse a fazer e você está conectado com quem você é um filho de Deus lavando louça, né? Você é um filho de Deus cuidando da sua esposa, você é um filho de Deus dentro de casa ajudando nas tarefas, trabalhando, fazendo as coisas, assim como você é um filho e ensinando uma aula de profético. Só que é tão difícil para as pessoas entenderem que a primeira coisa, e acho que é uma bela de uma lição para 2024 que a gente está falando de prática, a gente não pode colocar o que a gente faz na frente do que somos. Porque tudo tem a ver com aquilo que somos, não com aquilo que fazemos. E o fazer, ele vai se tornar uma consequência natural do que somos, e não ao contrário. Porque a gente aprendeu que a gente deveria fazer coisas para ser, né? Eu faço mais jejum para me tornar melhor. Eu passo mais tempo orando para me tornar uma pessoa mais... Eu prego mais, é o que você falou, vou em presídios, vou em casa de recuperação, falo com os mendigos. É como se fosse uma coisa, fazer coisas para uma necessidade de aprovação, para que você seja ainda alguma coisa. E a gente não tem que ser mais. A gente precisa entender que o que Deus definiu que nós somos é extremamente eficiente. E a palavra que Deus usa para nos definir é filho. É louco isso, né? Então, assim, somos filhos. Nada do que a gente faz vai fazer com que a gente deixe de ser filhos. Então, é se concentrar em quem somos, não no que fazemos. E aí, quando somos, o Espírito Santo fala e você só se move, a onda, né, anda. É gostoso o que você está falando, essa leveza de estar dentro de casa, poder olhar para a Lorena, para o seu filho que está para nascer, para as coisas da casa, e entender quanto isso é divino, o quanto isso é tão poderoso quanto qualquer outra atividade espiritual que as pessoas imaginam, que dá para separar o que é espiritual e o que não é, né? Sim. Louco, né? O como ser gentil com um vizinho é espiritual. Né, e pega quantas vezes você não tá carrancudo e desanimado e passa batido e não cumprimenta direito, enfim, coisas tão pequenas. O que você falou de comparação, quando eu tava nessa etapa aí de falar assim, cara, olha tanto de cagada que eu fiz na vida. Eu me comparava muito, eu ficava procurando assim, ó, não, mas Davi também fez. Não, mas pô, Moisés fez também. Não, Paulo também, poxa, Paulo matou um monte. Mas e eu ficava assim, não, mas ele sabia, para ele tava fazendo certo, cara. O meu, eu não sei lá. Sabe, fica nessas neuras. Mas parece que Deus me levou ele foi me levando assim, tá bom, você quer se comparar? Se compare. E aí eu fui me comparando com um, com o Denis, com o Reinhard, com o Matheus, seja lá com quem for. Até o ponto que eu percebi, assim, putz, não adianta me comparar, não faz sentido me comparar. Com certeza muita gente se compara, Sim, né? sim. Cara, eu vou dar um atalho, pare. É. Simples assim. Simples Não assim. adianta. Não adianta. Não vai te fazer. Então tá bom. Paulo também errou. Davi também errou. Salomão também errou. Não adianta, cara. Não vai te confortar. Além de se sentir amado, independente do que você tenha feito, né? Sim, sim. Isso é profundo, cara, porque, lógico, acho que todo mundo passa por isso. Eu já me comparei muito também. E isso não quer dizer que a gente não vai se comparar agora, né? Porque eu acho que a gente é tentado nisso o tempo todo, né, Cagine? Às vezes você vê alguém fazendo algo e você fala, poxa vida, eu poderia fazer isso também, né? Acho que a cabeça vai vindo essas coisas. E eu acho que a gente tem que treinar a nossa mente para consolidar, né? E acho que firmar essa verdade cada vez mais de que somos filhos amados. E assim, nós somos o que somos. Não adianta a gente achar que a gente precisa fazer o que o outro faz, até porque Deus pediu para ele, na vez não pediu para você fazer. Não é o resultado, né? Eu canso de falar isso. Eu lembro uma vez, aconteceu uma coisa comigo bem interessante, né? Eu fui escrever meu primeiro livro, O Diário da Morte. Eu sempre falo de livro, as pessoas depois ficam me procurando falando do livro. Esse livro não está à venda, ele está sendo refeito, né? Eu acho que eu fiz ele muito ruim na primeira vez, agora tem que fazer, tem que fazer ele bem feito. E eu lembro quando olha que coisa louca, gente. Eu cheguei num lugar uma vez e contei para uma menina que eu estava fazendo esse livro, né? Eu falei, vou fazer esse livro com essa ideia aqui e tal. E contei assim um pouco do projeto. E aí o que aconteceu? Sabe o que ela fez? Ela pegou, olha lá, alguém tem. Essa menina escutou, ela pegou a ideia do livro, das coisas que eu tinha feito, e ela foi e montou um seminário com o mesmo nome
do que eu tinha contado para ela. Ou seja, ela pegou o meu projeto e falou, vou viabilizar aqui, né? E lógico, não me convidou para isso. Foi isso tudo sozinha. Eu lembro, cara, que eu tava em casa e aí eu recebi um banner assim na internet com o nome do evento. E eu falei, mano, filha da mãe, velho. Ela tá falando tudo que eu tô falando, tipo, como que pode, né? Como é que a pessoa pode fazer? Eu fiquei mal, cara. Entrei no quarto, fiquei revoltado. Falei, não, eu vou lá, eu vou desmascarar ela, eu vou falar, e, sabe, vou falar que é rosa, aquela coisa toda. Vou lá, vou, nossa, tá ferrado e tal. E eu lembro que o Espírito Santo veio até mim, cara, e ele falou assim, por que que você está nervoso? Aí eu falei, poxa, você não tá vendo lá? A pessoa roubou as coisas que você me falou, não sei o que e tal. Aí ele fez uma pergunta que me calou, assim, cara. Até hoje eu penso muito nisso. Aí ele pegou e falou assim: pra quem eu dei essa mensagem, né? Aí eu falei: pra mim. Ele falou assim: então não adianta as pessoas quererem falar. Eu achei tão profundo aquilo, sabe? Ele falou assim: a pessoa pode pegar aquilo e fazer o que ela quiser, mas eu dei para você isso. Então, Sim. o poder que está nessa coisa é seu, eu dei para você. E eu preciso que você saiba que quando você falar sobre isso, eu estarei junto com você nisso. E ele falou: Ó, e você não tem nada a ver com o que a pessoa está fazendo, porque não é da sua conta. Entendeu? Tipo ali, é um problema que eu vou resolver ali depois, sabe? Eu achei aquilo tão profundo. E hoje eu tenho uma coisa comigo, assim, sabe, Cagine, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa aprender muito, as pessoas que estão ouvindo a gente, que é uma lição, né, que a gente tira da vida, é que a gente precisa aprender a valorizar as coisas que Deus nos entrega, sabe? E talvez hoje você não está no momento de ir às nações. Talvez hoje o que Deus entregou para você é um bebê, né? É uma casa para você cuidar, é um filho para você criar. Às vezes é um trabalho, né, o Cagini, uma coisa simples. Às vezes você é um office boy, às vezes você está sendo uma cozinheira nesse momento, às vezes você está sendo um pedreiro, cara. Às vezes você está, sei lá, fazendo tantas coisas que aí você acha que a sua missão é fazer outras coisas. Não, valoriza o que Deus te deu e se dedica nisso. E faça isso com excelência, né? Eu acredito que no reino dos céus as coisas funcionam da mesma forma. Quando você faz algo com excelência, a próprio fruto da excelência te promove. Saca? Numa empresa você vai, você começa a trabalhar e começa a fazer as coisas com excelência, com excelência. O que que vai acontecer? Você vai ser promovido. Porque a sim. excelência te promove, né? Então, é incrível porque a excelência comunica os céus, né? Então, sabe, você começa a fazer o que você tem na sua mão hoje com excelência. Eu sempre falo isso, a gente não deve se preocupar para onde a gente vai. Que é exatamente a palavra que você falou no começo, sabe, Carginha? A preocupação das pessoas é porque eu não sei para onde eu estou indo. Eu falei, você nem deveria saber mesmo. Porque não é você que vai, é Deus que vai te conduzir aonde ele precisa, né? Mas a gente quer ser, deixa, eu que preciso ir, eu quero saber onde eu vou, né? Na verdade, a gente precisa render isso, deixar Deus nos Sim. levar. Ele vai nos conduzir ao lugar. A palavra que você usou é essa, conduzir, né? Então você vai sendo conduzido, ele vai te levando para onde ele quer. E o chamado é isso. Você imagina, José está dentro de um buraco, depois vai para dentro de uma prisão, e quem tira José da prisão e leva ele para governador? O próprio Deus. Ninguém tem poder de fazer isso. Então, não importa onde você está agora, faz o que você tem na mão com excelência, porque Deus vai, a própria excelência vai te servir, vai posicionar você no lugar que você precisa estar. É simples assim, né? Sim. É, isso tem passado muito pela minha cabeça, assim, é um dos desafios de 2024 para mim, perceber bem aquilo que Deus coloca na minha mão e honrar o máximo possível Ó, essa coisa. isso é incrível. E Isso é incrível. fazendo um paralelo, cara, pensa, pensa no maior rockstar que você pensar, mega, sei lá, um cantor, um ator, um político, um cara que foi colocado numa posição de muita evidência. Pensa o tanto que esse cara vai ser cobrado. Eu vejo bem isso assim, aquilo que nos dado, o local onde nós somos colocados é bem proporcional àquilo que, enfim, aquilo que nos vai ser cobrado. Mas além disso, meu, a ótica do reino é totalmente diferente da Com nossa, né? certeza. Com certeza. Totalmente. Então, é facinho eu olhar então pro, sei lá, pro presidente do Brasil e jogar em cima dele uma responsabilidade. Nossa, ele realmente vai ser cobrado muito. E realmente, cara, isso é um peso.
Mas, meu, a gente vai ser, nós seremos responsabilizados por cada pessoa que passou na nossa vida, por cada segundo que a gente fez dos nossos dias, por cada ação que a gente tomou. Essa eu acho que é uma conversa de realmente, assim, muita maturidade. É muito perigoso você entrar nessa conversa e acabar entrando numa espiral aí de culpa, de É, punição. Fala aí. Ah, não, então eu tô jogando a minha vida no buraco. Tá, mas calma, é, sabe? Usa essa verdade não como punição, né? O reino ele nunca vai vir com essa punição antes de te dar a mão. Mas, meu, o que que nós fazemos com aquilo que nos é dado, cara? O que que eu tenho feito? O, essa pergunta é pesada, eu penso muito nisso, cara. o local onde eu trabalho, as pessoas com quem eu convivo, o prédio que eu moro, a academia que eu frequento, cara, que eu vou ser, os meus dons, os meus talentos, aqui as minhas habilidades. E eu acho que isso é tão sério, é por isso que eu tô falando, eu acho que eu viajei agora, você também estava na Europa agora, né, na viradinha de janeiro aí, né? Quando você vai para fora, assim, eu fiquei, uma coisa que me chocou muito, acho que me deu, assim, um choque de realidade ainda mais para fortalecer e valorizar o que a gente carrega, é perceber que uma nação pode saber muito menos do que a gente sabe hoje, né? Por exemplo, eu fui na Itália. Eu rodei bastante, conversei com bastante pessoas, a gente teve alguns contatos ali e eu percebi o quanto aquela nação sabe muito pouco de profético, sabe? Muito pouco, Uhum. Cagini, muito pouco, assim. Eu falei dons, falei profecia, profeta, eu comecei a falar, as pessoas ficavam olhando para mim assim, tipo, o que que você... O que que ele tá falando? E eu falei, meu Deus, cara, a gente não faz ideia do quanto a gente tem, tipo, muito grande, velho. Sabe? A gente tem que valorizar muitas coisas que a gente tem. Às vezes, eu sou muito assim, eu sempre fui o cara que olha muito para as coisas pequenas. Às vezes a pessoa fala, ah, mas eu não tenho nada, não tenho um chamado. Aí eu falo, o que que você tá indo? Ah, eu tenho meu filho aqui em casa para eu cuidar. Aí eu sempre falo assim, você tem ideia de que o seu filho pode representar nesse mundo, velho? Né? Você tem ideia de quanto uma criança pode se tornar, sei lá, Cagine, Deus pode levar essa criança para impactar milhões de pessoas. Eu lembro que a minha mãe falava uma coisa para mim, e assim, eu nunca vou esquecer disso. Eu era criança, cara, bem pequeno, assim, eu tava apanhando às vezes o meu pai. Olha que coisa louca. Eu apanhava do meu pai, aí a minha mãe me, a usar a palavra da Carol, né? A minha mãe me acolhia, né? E trazia para perto, e tal, e ficava chorando ali comigo. E as palavras dela sempre eram: meu filho, acalma o seu coração, porque você vai ser um homem de Deus. Véi, você acha que uma criança de 4, 5 anos sabe o que é aquilo? Não entendia nada. Então ela falava isso pra mim: você vai ser um homem de Deus, acalma seu coração, que você vai ser um homem de Deus, tal. E eu ficava assim. Então, pra você ter uma noção, eu só lembro que eu apanhava do meu pai, mas essas palavras dela, hoje eu olho para trás, eu não lembro da dor de eu apanhar, mas eu lembro do poder das palavras que minha mãe tinha sobre a minha vida. Olha que coisa louca. E eu lembro que quando eu fiz uns 14, 15 anos que eu comecei a trabalhar, ela chorando, cara, ela olhava para mim e falava assim: meu filho, hoje a mãe não pode te dar nada. Eu não posso te dar dinheiro, não posso, igual você falou, que seus pais te ajudaram com educação até, né, com os estudos e tal. Meu caso foi diferente, meus pais nunca puderam me ajudar com essas coisas. E a minha mãe falava assim: hoje eu não posso te dar nada, não tenho dinheiro, não tenho como te ajudar nada. Ela falou: mas uma coisa eu posso, eu vou orar por você todos os dias, porque eu sei que você vai impactar muitas pessoas. Olha que coisa louca. Eu era um cara que não tinha noção do que ela estava falando. E ela falava assim: eu sei que você vai ser um homem de Deus, eu sei que Deus chamou você para isso, e eu sei que você vai em muitos lugares, vai pregar em muitos lugares que eu nunca nem fui. E eu ficava olhando assim e falava: cara, nem crente eu sou. Tipo, que eu lá não sabia nem o que ela estava falando, sabe? Então, e eu olhava aquilo e falava: como é isso, né? Então você vê, Deus dali já tinha. Eu falo isso para ela, né? E aí depois de muitos anos eu entender isso, o chamado de Deus para mim, eu fui para ela olhando nos olhos dela e falar assim: mãe, cada lágrima que a senhora derramou, eu tenho certeza que vão se transformar em muitas almas por aí. Porque assim, eu sei que não sou eu. Eu sei que é ele, é um chamado dele, é ele que faz as coisas. Mas eu sei onde ele vai levar essas coisas, sabe, Karine? Então, é incrível, sabe? Porque eu fico olhando as coisas e falo assim: você vê, o choro da minha mãe produziu em lágrimas coisas tão preciosas. E às vezes você está aí dentro da sua casa e você só tem a oportunidade de ter seu filho do seu lado e você acha que você não está fazendo nada.
O seu filho pode ser uma resposta para uma nação inteira, Sim. né? Pode ser uma resposta para o mundo todo, pode carregar algo tão poderoso assim. Fico imaginando, né? Imagina a mãe de quem cuidou do Billy Graham, por exemplo, né? E a gente vai olhando de várias pessoas assim, dos profetas. Imagina Maria cuidando de Jesus, cara, um recém-nascido, se deixa cair, bate a cabeça e morre. Sabe? Eu acho que são coisas que a gente tem que começar a valorizar, porque a gente não faz ideia da grandeza, né? E uma vez Deus falou uma coisa para mim, muito profunda, Cagine, observando ali a questão da viúva, né? Que coloca as duas moedinhas lá no gasofilácio lá, né? E aí Jesus fala assim, aquela mulher entregou tudo que ela tinha, né? E aquela coisa era muito mais importante. Às vezes, a ótica do mundo espiritual é totalmente diferente da ótica daqui. Às vezes a gente vai chegar lá e vai ter tanta gente que fala assim, eu fiz tanta coisa, olha aqui, ó, multidões, não sei o que lá e tal. E vai ter gente que fala assim, não, eu cuidei dessa criança. E talvez, para Deus, o valor daquela criança que aquela pessoa cuidou vai ter tão mais valor do que essas multidões, que essas pessoas cuidaram por causa das motivações do coração, sabe? Até o Jesus fala assim, ela fez com o coração, aqueles faziam porque tipo estavam sobrando, sabe? Então, eu penso muito nessas coisas, o quão é violento, sabe? O quão pesado é a missão de uma mãe, a missão de um pai, o chamado de uma família, o chamado de coisas simples que a gente pode ter, carregar. E às vezes a gente não valoriza, né? Sabe? Às vezes um prato de comida que você dá pro seu filho, você não faz ideia da transformação que você pode estar fazendo na vida dele. Um almoço que você prepara pro seu marido, você não sabe ideia. Você não faz ideia do quanto você pode estar transformando a vida dele. Eu lembro de atitudes simples que a Daiane fez que me fizeram estar aqui hoje, sabe? Então, às vezes, a gente não tem noção disso. Sim. E precisa abrir os olhos para essas coisas, sabe? Sim. Você falando da sua mãe me lembrou um pouco, e eu já pirei nisso, quando Davi, ele dava umas profetizadas muito loucas, assim, tão precisa quanto sobre Jesus, que você lê, você fala assim, tá, pô, que legal, faz maior sentido, mas, cara, pensa na época dele, sei lá quantos mil anos atrás, o cara profetizando algo, sabe, tão pra frente. O como ele não fazia ideia do que ele estava fazendo. Sim, Ele estava cantando uma música, compondo uma música lá, era uma liberando. baita de uma profecia, ele nem imaginava e tal. Me pareceu muito parecido com sua mãe. Sua mãe não sabia o que viria a acontecer. Acho que era um mix ali de desejo do coração dela, né? De, meu, não é possível que Deus vai permitir isso, então meu filho vai, sei lá, Sim, sei lá. seria qualquer coisa do tipo. Ao mesmo tempo, um ato profético que ela nem imaginava. E aí, cara, cada ato nosso hoje pode ser um desse. Cada palavra, cada cuidado, cada expressão de 1 Coríntios 13, cada expressãozinha daquela pode ser um ato revolucionário, pode ser um Eu acredito. ato. Você pode alcançar uma pessoa, alcançar uma criança que vai virar um. Né? É, é, é violento, Cardinho, é violento. Sei lá, eu olho para tantas coisas pequenas que foram feitas para mim, assim, que me fizeram estar aqui hoje, sabe? Até coisas de realmente eu estar vivo. Eu lembro de um cara uma vez que eu tava na rua andando de patins, eu andei de patins 12 anos, né? Aí sabe, moleque bagunceiro na rua, imagina, né? Passou um cachorro e eu chutei o cachorro com patins, o cachorro começou a chorar e tal, e eu fui embora. Aí, eu tava numa rua lá, assim, aí o dono do cachorro, cara, apareceu com um revólver na cintura, bravo, assim, e falou, quem foi que chutou meu cachorro e tal? Mano, pensa na minha cara, né? Eu tava lá em cima, assim, eu já falei, morri. É hoje que eu vou morrer, né? E veio uma senhorinha, cara, assim, do nada, uma mulher que, sabe, você nunca mais vai ver na sua vida e tal. E eu tava descendo a rua todo despretensioso, cara. E eu nem tinha prestado atenção. E ela pega e me chama assim, jovem, jovem, vem aqui. Ó, vira aqui que tem um rapaz lá que tá nervoso lá e eu acho que ele tá atrás de você. Cara, e eu fui e virei. Virei a rua e saí fora, tá ligado? E eu fico pensando hoje, né? Eu falo, cara, se eu tivesse descido aquela rua, aquele cara tinha me matado. Sim. Ele tava assim, numa fúria, cara. Então, assim, um conselho, uma coisa simples que a mulher fez. Pensa se eu tivesse morrido ali. Você vê Sim. coisas que a gente não pensa. Sabe, eu acho que às vezes, assim, a gente tem que valorizar mais, assim. Às vezes eu saio nos rolês com a Carol, assim, umas coisas que eu acho incrível. A gente tá na fila do McDonald's, ela para ali, olha pra pessoa, fala uma coisa, entrega um bilhetinho, cara, que ela tem, assim, uns negocinhos pequenininhos, assim, sabe? Que tem um versículo, dá na mão da pessoa, olha na bolota dos olhos, fala obrigado, Jesus ama você, assim. Não é um tipo Jesus te ama por falar,
mas é uma parada intencional, assim, sabe? E eu olho e fico pensando, cara, a gente não faz ideia que aquela palavra, às vezes aquele gesto de entregar um papelzinho ali, pode ter mudado o destino daquela pessoa Sim, inteiro, né? Assim, ela não pode sim. nunca mais ser a mesma por causa daquilo, sabe? Então acho que isso é tão poderoso, sabe? Eu tenho uma metáfora assim que eu penso sobre o aprendizado, que na verdade eu aprendo hoje como, eu entendo hoje como desaprendizado, né? Porque, cara, tudo, não tem nada que resuma melhor o reino, Deus, Jesus, do que a simplicidade. Uau, verdade. Bela de uma frase. Eu tenho dois filtros. Qualquer coisa que você falar para mim, Deus fez, Deus é, Deus, Jesus, Espírito Santo, eu vou passar por dois filtros. Bondade ou amor, tanto faz, e simplicidade. Começou a colocar complicação, detalhe para explicar, para mim já não faz muito sentido, sabe? Então qualquer ensino, você pode me ensinar qualquer coisa, eu vou passar por esses dois filtros, a bondade e a simplicidade. Se não passar em um dos dois, para mim já eu desconsidero. Se passar, tem grande chance de ser alguma coisa relevante. Que faça sentido, né, para aplicação prática, né? E aí a gente nasce, cresce, aprende muita coisa errada, pouca coisa boa, né? Muita coisa errada, pouca coisa boa. E ao longo dessa nossa caminhada, a gente vai desaprendendo as coisas erradas. Se Sim, você parar para pensar, tudo que você já aprendeu é muito mais simples do que o complicado que você acreditava. sim, O profético, uma profecia. A maioria das pessoas acha que é um negócio de outro mundo. E eu tenho certeza que se você piscar agora, você vai ter alguma imagem e com pode servir para alguém aqui. certeza. Não tem nada mais simples do que isso. Você piscou e viu uma. Não tem nada mais simples. Não. Então a gente passa a vida desaprendendo as coisas que a gente aprendeu. E chega um momento. São as escamas que eu estava falando no olho. Você vai. O nosso coração está cheio de coisa errada grudada ali, a gente vai tirando aos poucos. A hora que chega uma doida na fila do McDonald's, te entrega um papelzinho. Cara, às vezes Deus já está falando com essa pessoa várias e várias vezes. Aquela é a última pecinha que faltava para ela É entender. verdade. A hora que faz assim, ó, plim, agora eu entendi. E aí estamos nós achando que não, mas isso é muito simples, não vou falar, não, isso não vai fazer diferença na vida de ninguém. Enfim, a É, gente vai complicando a coisa. cara, eu vou dar um exemplo aqui prático. Olha que coisa louca, né? Você chegou a ver meu livro, né? E eu lembro que quando o Espírito Santo falou comigo para eu fazer esse livro, ele me conhece, né? Acho que ele sabe como é que eu. Eu sou um cara muito louco, assim, né? Eu amo imagens, essas coisas piradas e tal. E quando eu vi o livro cheio de imagens, né? Cara, e pensa no trabalho que dá esse trem, né? E é muito caro, né? Então você pensa assim, eu posso fazer um livro só com os textos e mandar bala porque fica barato e a gente faz rápido, ou eu posso parar ali com qualidade, com excelência e começar a pensar em cada página, em cada coisa que o Espírito Santo quer imprimir ali, porque eu sei que um detalhe pode transformar a vida de uma pessoa, Sim. né? E hoje eu fico olhando assim, cara, dá trabalho. Assim, não sei se faz ideia de. Acho que você deve entender um pouco disso. Para você construir um desenho, você tem que passar um briefing gigante, e passar horas explicando, e para poder, não só o desenho, tem que passar o sentimento que aquele desenho representa, e cores combinam e tal. E eu tenho uma experiência que eu até recebi um testemunho essa semana, tem essa página aqui do livro, uma página boba, né? Assim, não tenho praticamente um desenho, mas ela é uma página meio artística. Ela tá falando, o seu silêncio está matando pessoas, né? E você tá vendo que tem esses sangues aqui? Umas Uhum. gotas de sangue. E eu lembro, cara, que eu tive uma discussão, né? Eu contratei uma diagramadora e eu falava, olha, eu quero. Eu já falei pra ela, ó, é um projeto chato, detalhista, então a gente vai ter que revisitar as páginas, ter que refazer. Então já me cobra caro, porque eu sei que eu vou te exigir bastante Para não coisa. se arrepender Não se depois. arrepender depois. Beleza, eu falei, eu quero fazer capítulo por capítulo, pensando página por página, vai demorar e vai ser chato. Ela, beleza, tá, ok. Aí eu sempre lembro que chegou nessa página, ela falou assim, né? Eu coloquei essa página assim, ela falou, ela escreveu, só que não tinha sangue, né? Aí eu falei, eu preciso que você coloque uns pinguinhos de sangue e tal. Ela falou, nossa, meu, você vai fazer questão até de pingos de sangue? Aí eu falei, vou, porque eu preciso que tenha esse sangue aqui, porque foi o que eu senti que precisa ter nessa página e tal. Eu lembro que ela ficou assim, meio que, sabe, ela tinha arrumado tantas coisas que ela ficou assim, meio que
tá bom, vou colocar para te agradar e tal. Mas é uma bobeira que você tá fazendo, né? E essa semana eu recebi o testemunho de uma pessoa que foi muito legal. Assim, já recebi com várias imagens, né? Mas uma pessoa me mandou um testemunho dessa página. A pessoa falou assim, cara, quando eu olhei aquela página, e ela não falou dentro do que estava escrito, ela falou assim, eu vi aquelas páginas de sangue, e eu senti o Espírito Santo falando no meu coração que as pessoas estavam sangrando porque eu estava calada. Olha o que ela entendeu. Não, não tá nem Não escrito. tá. Ela falou assim, as pessoas estavam sangrando porque eu estava calada. Ela falou, eu tive que parar o livro, eu estou há mais de uma semana chorando e eu não sei como reagir a isso, eu preciso falar. Sabe? Então, às vezes as pessoas não entendem o porquê de detalhes, de coisas simples, sabe? Às vezes você acha tão besteira, uma página com um desenho, um negocinho, uma vírgula diferente, uma cor diferente. Mas, cara, é essa coisa que a gente faz, assim, direcionada para o Espírito Santo, esse zelo do detalhe, né? Que a gente está falando, o zelo do detalhe é que muda tudo, sabe? E eu acho que isso é um negócio, assim, é o que você está falando. Eu sempre falo isso, Cadine, é uma coisa que eu mais prezo no meu ensino. E eu amo, eu sempre que eu falo que eu amo a forma como o Espírito Santo ensina através de mim, porque eu sei que não sou eu. Mas eu amo a forma como ele ensina através de mim, porque uma das coisas que eu sei, né? Uma das coisas que eu sei, eu não preciso que as pessoas falem, entende? Eu quero dizer assim, eu sei por revelação que é um ensino simples. E eu prezo essa simplicidade, porque eu falo, o Charles Finney falava isso, né? Se a mensagem do evangelho não é tão simples a ponto de uma criança entender, nós erramos na mensagem do evangelho, né? Então eu amo essa coisa da simplicidade, de ser acessível a qualquer pessoa. O que você falou, você pisca, sente uma coisa, fala, entrega e faz a diferença na vida de alguém, entrega um papelzinho, faz qualquer, sabe? Eu acho que essas coisas me fascinam, assim, de como o Redentor do universo se manifesta em coisas tão pequenas, né? Tão simples, tão, sei lá. E eu penso nisso, né? Tipo, cara, você fica imaginando, Cadinho, eu já pensei em tantas coisas. Jesus não poderia ter vindo reluzente, descendo do céu com poder e glória, se assentar lá no pináculo lá em Jerusalém e falar, e aí? Vamos tocar o terror nessa bagaça que eu cheguei, né? Ele podia ter feito tantas coisas, ele poderia ter nascido em palácios de reis, de príncipes, de gente que já tinha muito mais influência, ele poderia ter feito tantas coisas, mas o cara vem como um recém-nascido, velho. Nascendo de um casal simples, nascendo. Sabe, eu fico pirado com essas coisas. Falo, o cara gosta de quebrar tudo mesmo, né? Sim. É tipo uma mensagem de tornar acessível, que é uma coisa mais vulnerável com o recém-nascido, cara. Sabe? Então, tipo, traz um poder gigantesco, magnífico do poder de Deus e traz um recém-nascido. E você fala, como é isso, velho? Como que Deus faz um trem desse, né? Sim. Louco, né? E ao mesmo tempo, cara, é uma coisa absurdamente simples, absurdamente poderosa. Eu já me pensei muito nisso, assim, poderia ser mais simples, na minha humilde visão, assim. Poderia ser mais simples, poderia aparecer e simplesmente falar assim, galera, ó, é o seguinte, deixa eu explicar. A gente fez assim, vocês foram tudo rebelde, mas eu tô resolvendo aqui e tal. Mas sei lá, eu acho que ainda assim, ainda que fosse tão escancarado, cara, a gente não vê, a gente não enxerga enquanto a gente não, sei lá, não se entrega a essa vontade do Espírito Santo, a esse desenrolar que ele faz na nossa vida, sabe? Para mim isso é um mistério muito maluco, muito grande. Como algo tão poderoso e tão, ah, Simples, né? Eu sempre que eu viajo de avião, eu fico chocado, cara. Porque eu olho lá pra baixo e falo assim, velho, eu sou nada mesmo, né? A gente não é nada, né? Tipo, cara, como que eu sou tão egoísta, tô lá pensando na minha vida, achando que eu sei de coisas, e aí você olha pro avião, o negócio andando, aquele universo, aquela coisa tão gigante, você fala, realmente eu tô preocupado com a minha vida, achando que tem resposta de coisas, sabe? Eu acho que a coisa é tão ampla. E aí eu penso, como é que Deus, em 8 bilhões de pessoas, me escolheu? Isso não entra na minha cabeça, cara. E isso me constrange em amor, assim, eu falo que eu sou um homem em lágrimas, porque eu não tenho outra resposta ao amor de Deus se não for me derramar em lágrimas, porque é inexplicável, velho. Sei lá. Como pode? 8 bilhões de pessoas e ele nos escolheu, Cargine. Fala sério. cara, Tanta, sabe? eu já pirei muitas vezes assim de
E se eu não tivesse ouvido aquilo, aquela palavra? E se eu não tivesse entendido aquilo? Cara, onde que eu ia estar hoje? E se eu não tivesse tido chance, cara? E se tudo que eu já fiz de errado, eu continuasse fazendo e eu ia ferir mais pessoas ainda? Falar, cara, não, não, não dá não. É, Não faz, não faz sentido. sei lá, cara, é arrebatador, assim, a gente fica aqui. Às vezes eu falo, eu tava falando com a Carol, né, que o meu desejo, eu acordo, cara, às vezes cedo aqui dentro do escritório, tranco aqui, coloco meus músicas loucas e fico aqui, velho, sabe? Tipo, Deus, como é isso, velho? Como que você pode amar tanta gente assim? Como você pode abrir tantas coisas e tantas revelações sabe, tanta liberdade? Eu sou tão grato, cara, por, sei lá, por tudo que a gente teve acesso na vida, sabe? Por tantas coisas, por entender o evangelho dessa forma, por, Por deixar de valorizar coisas que não merecem valor. por, Pensa. por ser livre da religião, daquelas coisas, sabe? Nossa, tão pesada de ter que fazer tanta coisa, sabe? De um peso, uma culpa, sabe, Cadinho? Assim, de ter entendido Jesus. Ai, cara, sabe? Você fala, sei lá onde eu poderia estar agora. Às vezes eu paro para dar e falo, onde eu poderia estar se eu não tivesse conhecido Jesus? Eu certamente estaria morto porque estava em cima de um prédio com 15 anos querendo se matar, mas. E eu brinco falando que estou fazendo hora extra, sabe? E eu falo, cara, eu. De verdade, assim, eu tenho aprendido cada vez mais viver um dia de cada vez desfrutando, sabe? Hoje mesmo eu tava no trânsito, gente, indo buscar a Mari ali. E tudo parado, sabe? Quando dá aquele negócio assim, aí você pode ficar pensando, cara, tá tudo parado, que droga, não sei o que, o negócio não anda. E eu a Mari adoro ir pra escola escutando música, né? Aí eu botei umas músicas, a gente dançando, sorrindo, brincando, sabe? E é isso que a gente tem que levar a vida nisso, né? Tipo assim, aproveitar a oportunidade de entender. Cara, eu tô dentro de um carro, quantas pessoas têm esse privilégio? Sim. Né? Tô com a minha filha aqui, com a minha família. Minha filha tá viva, ela não tá no hospital, sabe? Eu tô aqui, eu tô vivo, eu tenho saúde, eu posso andar, eu posso dirigir, eu posso enxergar, eu posso ouvir, eu posso ver. Nossa, eu tenho braços, velho, tenho pernas, eu tenho tantas coisas, eu tenho uma voz, eu posso falar, sabe? Eu posso me expressar. E eu não sei, às vezes falta pra gente esse senso de realidade, né? Dessa verdade simples, do quanto Deus nos ama, de quanto amor. Ai, cara, é tanta coisa para pensar que não dá tempo de ficar reclamando mais, né? Achando que as coisas é sobre é sobre nós, né? Se trata só da gente. Não, acho que sei lá, a vida ia ser muito chata, né? Não faz o menor sentido. Se você tira Jesus da história, a vida, sei lá, quem cria, quem acredita na evolução, seja lá o que for, as coisas não fazem sentido. Não faz sentido você viver uma vida melhor ou pior, amando ou não amando, as coisas fazem tão pouco sentido. Isso me pega muito, porque, cara, tudo que dá errado na minha vida, ou tudo que aparentemente está errado, ou as minhas consequências, ou aquilo que eu enxergo de errado no mundo, só passa a fazer sentido na hora que eu coloco Jesus na história. Uau. Senão não faz sentido, senão eu perco a esperança, sabe? O lance dele ser a nossa esperança, para mim, é muito real, porque você deu vários exemplos de como você é uma pessoa sortuda, né? Não era sortuda a palavra que eu queria usar, mas enfim, você anda, você fala, você ouve, você tem filho, você tem um carro, você consegue ouvir música enquanto tá no trânsito, você não tá vendendo carregador de celular do lado de fora, às vezes na chuva, Pois sabe? é. É. São muitas coisas, mas ainda que não fosse, cara, ainda que você não tivesse os dois braços, sabe? Ainda que sua filha estivesse no hospital, ainda que tudo isso estivesse errado, só tem uma peça que você consegue colocar nessa equação, nesse jogo aí, que vai fazer as coisas fazerem sentido. E, meu, é Jesus, não faz nada, 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 nada vai dar um alento, um acolhimento, uma esperança, nada, nada. E eu acho super importante a gente enxergar isso. Cara, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu me mudei agora em dezembro de apartamento. Nossa, véio, que delícia que é aqui, que gostoso, como é bom viver o que eu estou vivendo. Eu fui para a Europa, nossa, que delícia, cara, né? Eu sou muito sortudo, muito amado mesmo. É importantíssimo a gente meditar nisso, sabe? Sim. Mas sem perder isso, ainda que eu não tivesse, cara, Ah, eu ainda seria muito amado. é isso, é isso, é isso.
uma das falas minhas da Dai, né? Porque assim, não sei se você tem essa percepção, é tipo assim, é incrível, né? Porque aquele papo no começo da nossa conversa, né? Como você conseguiu descolar de olhar as coisas, né? E esse descolamento vem né, pode vir de vários lugares, da experiência do amor, de várias coisas, mas eu falo isso com a Dai, né? É tão louco você falar assim, olha, eu morasse, sei lá, num cômodo de 3x3, se a gente não tivesse nada, se nada disso fosse acessível, se as coisas tivessem mais ou menos assim, meu, nada tem sentido se não fosse ele, né? Porque ele traz a vida, tipo assim, a gente estaria tão feliz quanto num quarto de 3x3, numa coisa mais simples, em algo que talvez não estivesse funcionando como a gente gostaria, mas eu falo, essa paz, né, Cagine? Essa coisa que nos preenche, que traz sentido à vida, que, sabe? Pensa, cara, às vezes eu fico pensando assim, eu sou um cara que come comida do chão, sabe? Então, hoje eu consigo ter uma percepção de que, assim, Paulo fala isso, né? Aprendi a passar fome, aprendi a ter abundância, aprendi, mas em todas as coisas, tipo assim, Jesus está acima disso e somos mais que vencedores nele. Então, eu olho isso e eu falo assim, Jesus, cara, é surreal, né? E também acho que o descolamento da ideia de querer viver sem isso, né? Acho que a gente fica assim, olha, mano, se não for para ter essa parada, eu não quero mais, pode me levar. Né? Para mim não tem sentido, não tem nada aqui que me atrai, eu não tô interessado nessas coisas. E, cara, deixa quieto, né? Vamos seguir aqui a batida e vamos logo para o que importa. Porque não tem sentido, né, Cagina? Acho que a vida perde o sentido sem Jesus, né? E Sim. sei lá, não faz. Como que vai ser? Imagina, E agora? imagina você se capacita, vira um puta cara, um coach, um palestrante, sei lá. Aí você chega no finzinho e vê que não valeu de nada, que a hora que você chega lá, ah, velho, tá. É uma das coisas que eu tenho falado muito, sabe, Cagina? Desse descolamento de saber quem somos e começar a fazer coisas e ele olhar no olho da gente e falar assim: eu não te conheço. Vai servir para pó, né? É a igreja de Laodiceia, né? Nós somos ricos, abastados e não temos falta de nada. Ele fala: vocês são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Eu estou a ponto de vomitá-los. Pensa, velho. Tá maluco. Então, assim, é violento demais, velho. Então, assim, falo muito isso em várias coisas, mas eu não sei, velho. Se a nossa vida não tiver de fato conectada com Ele, nosso coração rendido e encontrar sentido nisso, acabou, né? Pra que serve o resto, né? Sim, não faz o menor sentido. E é louco o entendimento que a gente passa a ter e, enfim, cresce de como, quando você percebe assim, tá, esse problema é uma consequência dos meus atos. E aí você enxerga um princípio seu que é falho, sabe, uma conduta sua que não é adequada. Isso vai trazendo essa clareza. Acho que o Espírito Santo vem trazendo isso. É muito interessante quando a gente se entrega a essa vulnerabilidade. Eu tenho uma oração que eu faço há muito tempo, que é assim: Deus, eu não quero, mas eu quero querer. E isso, sabe, se enquadra para qualquer coisa. Ah, eu tô com, seja lá qual problema, saúde, financeiro, família, seja lá o que for. Deus, eu não quero resolver isso, mas eu quero querer resolver isso. Uau. Eu Uhum. acho que tem muito a ver com isso do Espírito Santo fazer o querer e o realizar, porque não é, a gente nem vai querer, não é nosso querer. Paulo fala que ah, ah, o bem que quero eu não faço. Sim. Muita gente acaba parando aí, né? Já até, enfim, muita gente acaba parando nessa parte do capítulo, acho que é 7 de Romanos. Não chega no capítulo 8, onde ele fala assim: realmente, se depender de mim, eu não quero, mas glória a Deus que Jesus Cristo me salvou, me possibilitou querer Sim. o que ele Sim. quer, né? Sim. E é muito doido isso, de enxergar essa incapacidade de querer o bem, essa incapacidade de Sim. viver.
Cara, eu não consigo, eu não consigo, ó. Eu não consigo amar meu vizinho, eu não consigo amar minha esposa do jeito que eu deveria, eu não consigo amar nem os meus filhos, porque se eles fazem qualquer coisa contra, eu já fico nervoso. Então, eu não consigo, cara, eu não consigo. Mas eu quero querer, eu quero conseguir, sabe? Então, eu rendo essa minha vontade para que eu consiga viver isso, para que eu consiga fazer as coisas de fato com a intenção correta, com o espírito correto, para que as coisas realmente tenham um significado, né? Cara, pra gente tentar encerrar esse trem todo aqui, mas tem uma coisa que eu tenho falado ultimamente, em Cagini, a certeza da inutilidade. Romanos capítulo 3 fala o seguinte, porque né, ele fala, né, todos pecaram destituídos da glória de Deus e juntamente se fizeram inúteis, né? E aí eu falo sempre assim, ó, qual que é às vezes, uma das maiores travas de todo mundo é assim, a gente sempre é questionado se nós somos capazes de fazer o que Jesus está pedindo ou não, não é isso? E o diabo fica ali, né? Muitas vezes na cabeça de muita gente, tipo, você não é capaz, você não pode profetizar, não é você, é o outro, é o que você tá. E essa coisa toda, e a gente fica nessa dúvida, né? Se a gente pode, se não pode, se a gente tem ou se a gente não tem capacidade. E eu sempre falo o seguinte: pensa o seguinte, já assume logo que você não tem. Desiste de querer ser capaz, né, Cagini? E eu tive que chegar nesse lugar de falar igual o Paulo, decidir nada saber, ou seja, eu tenho certeza da minha inutilidade. Eu sei que eu não posso nada, eu sei que eu não tenho capacidade de nada, eu sei que em mim mesmo, ou seja, que a gente fala, né, naquilo que a gente acha que a gente pode, eu não posso. Eu não tenho capacidade, eu não sei. E nessa live, você começa a falar, vou falar o quê, né, Cagini? Você começa tipo, não dá para O ficar que vai sair? não dá para ficar pensando mais em coisas que você vai fazer. Você tem que deixar o Espírito Santo fazer. Eu realmente não tenho capacidade, por mim não seria o que eu estaria falando. Mas o Espírito Santo em nós, ele nos capacita e faz todas as coisas. Então a gente tem que ter certeza da nossa inutilidade. Então quando, sei lá, uma voz do maligno vier, ou quando alguém vier falar, não, você realmente não pode falar, cara, obrigado, você está me lembrando que realmente eu sou incapaz. Então a gente para de se defender, né? Porque não sou eu, cara. É o que Paulo fala, já não sou mais eu quem vivo. Cristo vive em mim. Eu acho incrível quando as pessoas mandam críticas no Instagram ou mandam críticas no YouTube. E as pessoas falam, cara, tá errado, não sei o que lá, começa coisa. E eu falo, bem, acho que vocês não sabem da missa um terço. Vocês acham que eu sou ruim? Não, eu sou muito ruim, é que vocês não sabem nada. Então, é legal, assim, você já se coloca num lugar, literalmente, eu morri, cara. Não sou mais eu. É Jesus em mim. E aí a gente muda a moeda porque fala assim, eu não posso, mas nele verdadeiramente nele eu posso todas as coisas. Aí realmente eu sei quem eu sou. E nessa nova identidade, nessa nova criatura de Romanos 8, né? Se você está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nessa nova identidade, entra Marcos 9:23, tudo é possível que crê. Aí você se agiganta, aí você vira um leão, aí você fala, mano, me dá as nações por herança, porque eu vou morder, velho. Eu quero saber o que vai rolar, mas eu vou sair mordendo todo mundo. Eu quero a parada, eu quero isso. Eu vou buscar. O poder é pra mim, a mesa é pra mim, é tudo pra. Eu vou, velho. Né? Porque, tipo, muda tudo, né? Né? O próprio Espírito Santo te dá essa parada que ele te leva para buscar as coisas dele, os interesses dele, aquilo que ele tem para você, não para o outro, não por interesse, não por Paulo fala isso, né? Não por ganância, não por nada, simplesmente por ele. Por ele, para ele, ele é o meu foco, ele é a minha disposição, é por isso que é por esse cara que eu acordo, é por causa dele que eu vivo, é por causa dele que eu faço tudo que eu faço, é por causa dele que eu tô aqui falando agora, é por ele, é por causa dele que eu amo a minha mulher, é por causa dele que eu amo minha filha, porque eu sei que sem ele nada disso Eu não conseguiria. é violento, velho. Então você vai nessa coisa e você fala, Deus, eu fico apaixonado pelo que você quer fazer em mim, porque isso faz total sentido para minha vida agora, né? Mas tudo começa nessa certeza da incapacidade. Então, se você está tentando ser capaz, já desiste logo, né, Cagini? Já desce a ladeira, vai lá no vale da rendição, entrega tudo essa coisa toda, esse orgulho, esse conhecimento vazio. E aí Paulo fala, não, minhas palavras não vêm com vocês com palavras persuasivas, você não tenta convencer mais ninguém, você não acha que você tem nada, você simplesmente rende e deixa o Espírito Santo manifestar poder através de você. Isso, cara, é o cerne do evangelho, é algo tão simples, mas é muito poderoso. Uma coisa que eu tenho aprendido, assim, é o
quanto tudo isso que você está falando depende da confiança. E como a gente é miserável até nisso. Sim, Até nisso. A gente acaba confiando muito mais em coisas naturais que pessoas fazem ou que a gente vê e tal. E, cara, eu acho que se você me falar assim, ó, me dá um aprendizado nesses X anos aqui atrás, eu ia falar assim, confiança em Deus. uau. O como isso é importante, porque, meu, quantas pessoas aqui não estão se sentindo inseguras de falar assim, não, eu não consigo. Cara, muita gente vai falar que tá. Fala assim, eu assumir que eu não consigo, eu assumir que eu não sou um bom marido, eu assumir que eu não sou um bom filho, eu assumir que eu não sou uma pessoa amorosa, eu assumir que eu não sou alguém ativo no reino. Assim, a gente não tem confiança para falar assim, vou me jogar, eu sou incapaz, eu vou me jogar e Deus vai me segurar. A gente não tem essa confiança. E olha que ridículo. Olha que ridículo. Você estava voando no avião, você olhou para baixo, você falou assim, cara, olha esse planeta, velho, olha o tamanho desse negócio. Olha a galáxia e todas as galáxias e tudo isso que a ciência procura, procura, procura e nunca chega num fim de uma explicação, de um entendimento. Olha a monstruosidade que é tudo isso. E a gente não consegue confiar que esse cara que criou tudo isso vai soltar sua mão. A É. gente acha que ele vai soltar sua mão. E a gente acha que não, ele não vai fazer, não vai fazer. Não, é melhor eu segurar, é melhor Resolver. eu continuar, vou continuar com esse meu pensamento. E se tem um aprendizado é isso, meu. Uau, Aprender a confiar cegamente cada vez mais em todas as áreas da sua vida, de que ele não vai te abandonar. uau. Cara, isso aí te dá uma isso nada me dá mais paz do que isso. É isso. E em qualquer área da minha vida, até esse ano faz 7 anos que eu abri minha empresa. Desde o primeiro dia eu me senti muito movido a acreditar que ele já supriria todas as minhas necessidades e tal. E assim, algo que não era nem meu, tá? Não fui eu que acreditei naquilo. Eu não sei como é que eu cheguei naquele ponto de começar a acreditar nele e criar esse relacionamento de confiança. Mas, cara, como confiar nele muda todo o cenário? Porque o seu filho pode estar na UTI. Você vai confiar nele, você não vai perder a sua paz. Você vai aprender a discernir assim: perdi um filho. Cara, você vai sentir uma tristeza, uma saudade natural, mas você vai sentir uma alegria sobrenatural por saber onde ele está, por saber o que tudo isso pode representar, a história que isso tudo vai contar e o tanto de pessoas e famílias que podem ser alcançadas por esse negócio todo. São dois sentimentos totalmente diferentes. Eu tô na perrenga financeira, tô com algum problema, mas, cara, eu não solto a minha confiança de que o meu Redentor vive, de que ele não vai me abandonar, de que, independente do que esteja acontecendo, eu vou continuar confiando nele. Uau. E treinar, né? Confiança e conhecimento é uma coisa que leva tempo, é uma coisa que leva relacionamento. A gente precisa ouvir, a gente precisa ficar quieto, a gente precisa parar de ouvir tudo e a todos e ouvir o nosso coração, aquilo que o nosso coração tá trazendo, aquilo que traz paz, aquilo que não traz paz. Cara, É surreal, cara. É surreal. Eu tava falando isso com a Carol Ferres antes de entrar na live. A palavra confiança, ela é uma tradução do grego, você sabe, né? A palavra, não. a raiz da palavra fé no grego é confiança. Louco, né? Eu não gosto muito da palavra fé no Brasil porque é muito abstrato, né? Porque é fé. A gente fala, crê nas coisas que não são, como se já vê aquela coisa toda abstrata. Eu amo a palavra confiança porque ou eu confio ou não confio, né? Ou eu confio ou não confio. Ou seja, eu tenho pouca confiança, ou seja, eu não tenho nada de confiança. A gente consegue medir melhor, né, Carlinhos? Acho que é uma palavra mais simples, né? Mas é muito profunda. Tava falando pra Carol, a frase que eu disse pra ela foi a seguinte: Carol, a gente precisa confiar que Deus sabe o que ele tá fazendo. Porque a gente não confia. Tipo, a gente quer lá e a gente quer pôr a mãozinha, né? Sei lá, às vezes tem alguém que tá passando uma necessidade e Deus falou pra você não fazer nada. Aí você fala, não, meu Deus, tá demorando muito, deixa eu lá resolver, deixa eu lá fazer uma compra. A gente quer pôr a mão e quer resolver as coisas que a gente não confia que Deus vai resolver. Então a Sim. gente quer dar um jeitinho.
jeitinho para resolver as coisas. Ah, sei lá, meu marido foi embora. Aí Deus falou assim, cala a boca, hein? Deixa o cara aí, não sei o que lá. Aí a pessoa, não, eu vou ligar, eu vou falar, eu vou dar um jeito. Sabe, a gente quer pôr a mão em tudo. A gente quer estar no controle das coisas. A gente quer fazer isso. Em 2019, Deus me falava uma coisa muito clara, assim, Deus ama tirar o controle das mãos dos homens, né? E é louco isso, né? Ele quer tirar o controle para que ele possa controlar, só que ele não vai arrancar, a gente vai precisar entregar, né, Cagine? A gente vai precisar render, porque Deus não sai arrancando as coisas da gente. A Não. gente vai, ele não vai obrigar você, mas a gente vai ter que aprender a render. E ele ama tirar o controle das nossas mãos, sabe? Então, é lindo isso, porque a gente tem que confiar que Deus sabe o que está fazendo. Mas não, a gente quer lá dar um jeitinho, né? Não, Deus, deixa que eu vou lá resolver, porque vai demorar muito, né? Esse negócio de oração e pensar no sobrenatural. Até a minha oração chegar lá em cima, que nem o povo fala, pegar a fila, né, Carlinhos? Tá um monte de pedido lá, Deus deve estar preocupado. Deixa eu resolver aqui. Ou seja, nós não temos revelação. Eu lembro até a Elisa falou, para eu encerrar minha fala, que a Elisa falou uma vez para mim, no restaurante, eu não lembro qual foi a pergunta que ela fez exatamente. Mas ela disse alguma coisa assim, tipo, como que entende isso? Como que experimenta disso e tal? Cara, na hora baixou assim, vraf, a capa assim, master, velho. A revelação veio. Eu comecei a chorar na mesa. Pra você ter uma ideia, eu não conseguia andar, cara, gente. Travou tudo, engessou a parada, daí não teve que ir embora dirigindo. Comecei a chorar descontroladamente, não conseguia comer nada. Acabou o jantar, velho. A pergunta dela acabou comigo, Eu assim. acho que eu lembro dessa história, assim, de você ter contado. E eu falei assim pra ela, ó, falta revelação, velho. Falta revelação. É isso. Tipo assim, te falta revelação. Quando você tiver a revelação de quem ele é e do amor que ele tem por você, acabou. É a resposta para todas as coisas. E eu acho que é incrível o que você está falando, exatamente porque é fé, né, Cagine? Então, a palavra de ordem no mundo espiritual para qualquer coisa, eu falo para as pessoas, qualquer coisa que você quiser desse universo, a fé, ou seja, a confiança é a resposta para qualquer coisa. Não interessa, né? Assim, então, é incrível, cara. É incrível. Então, confiem. Aprendam a confiar, né? Mas é o que você falou. Leva tempo, um relacionamento, dedicação. Você não conhece uma pessoa hoje e casa com ela amanhã, né? Você vai construindo esse processo de confiança. E quanto mais você vive, mais confiança vem. E aí a gente passa a ter revelação, né? Então, acho que é isso, né, meu Lorde? Só para concluir, Claro. a Lorena já me deu umas 79 lambadas com o assunto e eu levei umas 58 delas para entender o que ela estava querendo dizer. E tem muito a ver com isso. Esaú, ele trocou o direito de primogenitura dele por um prato de lentilha. Perfeito. Porque ele não confiou, porque ele não esperou, porque ele meteu o pé pelas mãos. E quantas vezes a gente não faz o mesmo quando a gente, por falta de confiança, toma uma atitude que não deveria tomar, meu, e perdemos coisas preciosas, sabe? Justamente por falta de confiança. Cara, e tem muita coisa na Bíblia apontando para essas coisas, né? Assim, a ausência de confiança, velho, vai destruir um legado, né? Vai destruir tudo, né, Cajinho? É terrível, terrível. Começou assim o erro, né? É, começa assim, Adão e Eva não confiando no que Deus tinha falado, né? Então acho que fica muito no que a gente estava falando no começo sobre essa rendição, sobre essa obediência, sobre isso. E principalmente as pessoas têm muita treta com isso, ó, dinheiro, não sei o quê, as tretas que todo mundo tem. E aí eu falo, gente, confia em mim. Olha, vai lá e assiste Generosidade e Riqueza. Assiste o curso, né? Vai lá, cara, assiste, você vai ver. Aí você vai ser confrontado com as coisas que você acredita e você vai ver como vai mudar a sua vida em tantas outras coisas. Como a gente. E às vezes é um dói na gente, né, que a gente fala assim, meu, confia. Sei lá, lê esse livro que você indicou, o livro do Andrew Murray, né, de rendição absoluta. A gente fala, ó, pô, lê o livro do Profético na Prática, que eu sei que vai te ajudar. Hoje mesmo a gente tem um grupo aí, que eu já falei, tem mais de 250 pessoas lá, que a gente chama de Profético na Prática 2024. Eu vou dar 10 aulas, né, a partir da quinta-feira que vem, para essa galera, para ensinar, para trocar essa ideia aqui, para ensinar as pessoas na prática a viver isso.
E a gente fala, vai lá, meu, só faz parte do grupo, se escuta essas coisas, o povo não confia. É, Acha que, sim. sei lá, o que pensa, né? Então, se você, talvez muita gente que já está nesse grupo, mas se você não tiver nesse grupo, só coloca o nome aí, escreve na legenda aí, nos comentários, grupo, a gente vai mandar um link automático para você entrar lá. Assim, nós vamos te ajudar, velho. Aqui no Instagram, 10 aulas toda quinta-feira, às 20h30, trazer uns caras bacanas que nem isso aí, que nem o Cagini, para contar a história dele. O que eu gosto de você, Cagini, umas coisas. Acho que desde o primeiro dia a gente se conectou muito, assim, né? E uma das coisas que eu acho que eu já falei para você outras vezes, assim, que eu admiro muito em você é literalmente a palavra que você usou. Acho que essa simplicidade de ser um cara de boa quem você é, né? Você não tá inventando a roda, né? Você não é um cara que tá ali querendo, sabe? Eu acho que tem muita gente que você olha e o cara já quer inventar umas coisas, assim. Eu acho que você é um cara simples, um cara que tá lutando. Não é um cara perfeito, como eu não sou, como ninguém é, mas é um cara que tá lutando, o que você falou, eu quero querer, né? Eu tô lutando ali e tal. Eu admiro muito isso em você, cara, essa sua simplicidade de viver as coisas, entregue para aquilo que você quer fazer. Acho que você, desde quando eu te conheci, evoluiu muito, nossa, muito mesmo, né? No aspecto acho que, maturidade, né? De crescimento espiritual. Só que não é de uma forma como a maioria vê, né? Porque as pessoas imaginam que essa coisa aqui que eu faço, por exemplo, sei lá, de pregar o evangelho, de estar ministrando essas coisas, parece uma coisa mais espiritual, né? Mas eu queria que você soubesse que eu valorizo tanto as coisas que você faz, de cuidar da sua família, de valorizar os seus filhos, de enfrentar as barras que você enfrenta. E eu vejo muito Jesus nisso, assim, talvez mais do que muito cristão que está pregando por aí, sabe? Não entendeu o valor dessas coisas. E eu vejo, tipo, eu falo, esse cara entendeu e ele entende o evangelho de verdade, né? Então, é isso, cara, sabe? É surreal. Obrigado, eu me sinto honrado de ser teu amigo, né? Eu acho que a gente, na vida, assim, acho que a gente vai conhecendo pessoas que fazem muita diferença na vida da gente. E você é uma dessas pessoas que eu sempre aprendo bastante. Às vezes não parece, né? Porque às vezes a gente não demonstra, assim, mas eu sou um cara que observo muito, eu olho muitas coisas como. Muitas vezes até como Deus vê mesmo, né? Então, cara, obrigado. Obrigado pela sua amizade, pelo seu coração, pela sua família, por aquilo que você representa, não só para mim, para muitas pessoas. E eu estou muito honrado de ter você aqui para trocar essa ideia, para mostrar para essa galera que o evangelho pode ser simples, pode ser leve, né? Pode ser uma coisa tão bacana que não precisa às vezes, de grandes eventos para dizer isso, né? Grandes, de grandes bandas tocando, de grandes coisas, né? Eu acho que você é um dos caras que vivem de verdade, né? Essa coisa que eu acho que eu falo que você chegou por último, sentou na janela, abriu a janela, botei o Ray-Ban e tá lá desfrutando da presença de Deus. E tem muita gente que tá aí 40, 30 anos na religião, não entendeu 10% do que você entendeu sobre Jesus, cara. Eu acho isso surreal, assim, velho. Obrigado mesmo. Cara, eu que agradeço todas as palavras. Realmente, assim, eu vejo uma conexão nossa meio que sobrenatural, porque a gente nunca fez força, mas parece que tá sempre trombando e a hora que começa a falar, o negócio anda. O primeiro final de semana nosso na IPS, pô, falamos pra caramba, acho que ficamos quase o final de semana inteiro trocando ideia e falando, foi louco. Eu admiro demais o que você fala, o que você carrega. Eu demorei para enxergar você como todos te enxergam assim. Porque, pô, a gente falou, conversou muito, se aprofundou muito na história, na Nossa, vida que fala e tal. Só que ficou no dia a dia. Eu não me aprofundei tanto em ouvir tudo aquilo que você carregava. Há pouco tempo atrás eu comecei a te ouvir mais e li o livro. Falei, cara, esse cara é muito mais maluco do que eu pensava, né? E sou feliz demais por ter a sua amizade, por ter um pouquinho dessa confiança, da gente poder compartilhar um pouco da nossa vida, cara. Feliz demais mesmo por fazer parte do seu elo, do seu círculo. Conta comigo para aquilo que eu der conta. Não dou conta de muita coisa, graças a Deus. E top é demais. isso. Já te falei qual é o seu lugar, né? Tô vislumbrando isso já, você sabe, né? Vamos lá. Já choramos um pouco Alguém junto. escreveu
aí, ó. Esse cara me deu uma profecia que mudou tudo em mim, ó, o André Reis. Aí você, o homem das profecias. O Cagini é bravo das profecias, tá louco? O cara violento mesmo. Às É, vezes saiu umas aí, mas não tem nada a ver com isso. aí, alguém perguntou de novo o que se eu podia repetir. Eu disse que quem quiser participar desse grupo nosso, que a gente vai dar essas 10 aulas e colocar um conteúdo exclusivo lá dentro, é só escrever a palavra grupo aí, beleza? Que aí, sei lá, você vai ter mais informação. Se você quiser saber onde tem livro, onde tem curso, essas coisas, a gente vai orientando vocês lá. Tá bom, gente? Gente, obrigado por tudo aí, por nos ouvir, né? Por ficar aí. Olha lá, o pessoal, a Cagini é nível hardcore de profeta aí. Não tem nada Cagini, a ver com isso. só falar uma coisa, se você pudesse, além de tudo que você já disse, além de todas as coisas que você já disse, se você pudesse deixar, fosse a sua última mensagem, você pudesse deixar um conselho para essa galera que quer experimentar o evangelho ou conhecer Jesus da forma que você conheceu e vive, desfruta, o que você deixaria de conselho, e eu talvez de conselhos para essa galera, assim, que você falaria, olha, pensa nisso aqui, é para cá, sabe? O que você poderia dizer assim para deixar a mensagem final assim? Quanto tempo Ah, tem? cara, você tem o tempo que você quiser, eu tô aqui para te servir, velho. Eu amo te ouvir. Eu não sei se eu conseguiria simplificar Fala bastante, assim, o que você tá no em seu coração. pouco A tempo. gente tá aqui Vai, bem gostando de te dá uma notada aí, ó, ouvir. quem quiser. Aí, ó. Não ande sozinho, Uau. mas não ache que andar com alguém significa também estar no lugar certo. A gente está vivendo Uau. um momento onde quem não pensar naquilo que está fazendo vai se lascar. Cara, pera. Repete de novo que isso é muito poderoso que você falou. Não é de sozinho, mas o quê? Mas não ache que só porque você está com alguém, você está no lugar certo. Uau. Ande com o Denis, mas questione ele. Uau. Você Uau. vai entrar no grupo, mas cutuca ele com todas as suas dúvidas. Questione todos os seus princípios. Além de questionar ele, se questione. Uau. Realmente, eu acho que a gente tem vivido um mundo de internet, de inteligência artificial, que, cara, quem não pensar vai, vai ser guiado por um caminho que não quer. Isso está na Bíblia. Uau. Isso está na Bíblia, que as pessoas, quando Jesus voltar, muitos não vão enxergar, não vão entender. Questione, não seja alienado. Então, esse eu acho que é um ponto muito, muito pesado. Esse, Ande com alguém, não fique sozinho, mas antes de querer andar, eu vou andar com o Denis porque ele manja e ele é maluco, saiba que peça para o Espírito Santo te mostrar tudo o que o Denis carrega, se é verdade ou não. uau. Incrível. Do resto, cara, confiança, vai. Não se pese, não sofra com nada. Nada vale o seu sofrimento. Só a morte de Jesus vale a sua lágrima. Nada mais vale a sua lágrima. Algumas coisas vão tirar a sua lágrima, vão fazer com que a sua lágrima saia do olho, mas algumas até dignas, mas nenhuma tão digna. Então, não valorize, né, aquilo que é passageiro. Uau. Confiança. Violento, você é louco. Se eu tivesse escutado isso aí há tantos anos atrás, eu seria outra pessoa hoje. Eu É também. verdade, cara, não é? Às vezes eu Só? a galera e falo, gente, vocês não têm ideia, porque assim, o que você tá falando é tão puro, assim, tão verdadeiro, porque a gente, eu acho que a mentira, daí fala isso, a mentira vai ser a arma mais letal, assim, das trevas, né? Então você escuta tanta gente, né? As pessoas falam tanto, fala, até papagaio fala, né? Mas, velho, assim, o poder pela verdade tem que vir sobre nesse lugar, né, de questionamento, de pensar, de não ser alienado. Eu sempre falo isso, DAD, duvida. Eu quero que vocês duvidem do que eu tô falando. Então, quando eu falo, pô, você vê, você pega um livro desse aqui, né, Cagini? Você coloca 20 anos de experiência aqui e fala, mano, eu errei aqui nesse monte de coisa. Não faz isso. Aí você fala assim, vai lá, velho, duvida, lê o negócio, aprende, depois você me fala se faz sentido ou se não faz, né? Tipo assim, tô ensinando isso daqui, meu, é o ouro do ouro, velho. Vai lá, experimenta, me fala. Então, assim, duvida. E eu acho que isso é tão poderoso, né, que você falou, muito profundo, cara. Você é louco. Acho que já valeu a live, assim, a gente entender isso, saber que andar com gente não significa estar
sendo igreja, ser bem acompanhado, né? Com belos relacionamentos que vão te levar para o seu destino, né? Sabe por quê, Cardinal? Acho que uma coisa que ficou engelado nas pessoas é que eles falam assim, a comunhão, a comunhão, a comunhão, a comunhão. Aliás, eu vou dar uma aula de comunhão dentro dessas aulas que a gente vai dar. Eu acho que comunhão é estar com gente, né? Comunhão não tem nada a ver com isso. Sabe o que é comunhão? Não vou contar hoje. Deixa aulas para te deixar curioso, Eu já ouvi. né? Mas é um trem bem mais profundo, né? Bem mais próximo, bem mais íntimo, bem mais aberto, é trocar vida, é experimentar tantas outras coisas. Então é isso, gente. Cara, de verdade, obrigado. Eu acho que a galera curtiu muito também. A galera tá insana aí. Obrigado, gente. Pessoal, eu não vi nem, quase nenhum comentário. Eu estava focadão aqui em ouvir o nosso querido Apolinário. Então, eu vi que pessoas até falaram comigo. Me perdoem porque eu não consegui ver direito e responder. Muito obrigado. Valeu aí, Denis. Bom demais. Quando eu falo vou tentar, eu não gosto de falar vou tentar. Sabadão, se algo der errado, eu vou aparecer lá, hein? No Macho Burro? É. Top. É agora, né? Não, mas aonde que vai ser? Sábado agora, dia 17. Deixa eu ver se 2 dias. Deixa eu ver se eu não tô doido. Não, sábado agora, dia 17, das 9 às 19, aqui em São Paulo. Aqui próximo de Guarulhos, ali no Jaçanã ali. Então, homens que estão me ouvindo, pelo amor do Senhor Jesus, vai nesse curso. Vai lá. O que o Cadine falou aqui é legal. Eu até lembrei do Macho Burro, né? A gente demora para entender que a gente não sabe nada, né? Os homens demoram para entender que são burro, velho. Os caras ficam magoadinhos porque o nome do curso é Macho Burro. Um homem que não entendeu que é burro ainda, ele não vai andar, né? Só tá assinando o certificado. Só o certificado, né? Então, primeiro começa a entender. Não, eu sou burro, eu preciso aprender. Então, vai lá aprender, vai lá entender. Né, Cagine? Quantos anos você estudou para entrar no seu casamento? Deixa eu ver aqui. A gente não, a gente entra e faz um monte de coisa errada. Depois, eu tô dando a oportunidade de vocês aprenderem com os nossos erros e não cometer os mesmos erros. E as pessoas não querem, velho. Então, homem que tá ouvindo aqui, Macho Burro, se quiser mais informação, chama a gente no direct aí. A gente vai ajudar vocês. Então, quer dizer que provavelmente, se der tudo certo ou se der errado, não, você vai... dando tudo errado, eu tô lá, hein? Então, combinado. Vai ser um prazer ter você lá, que vai ser bem divertido. Vai ser muito legal. Vai ser. Olha lá, o curso fez toda a diferença pro meu casamento. Pois é, tá aí os testemunhos. Tenham confiança, né? Tenham confiança. Deixa eu falar só mais uma última coisinha aí. Que eu tô sentindo essa semana, acho que ontem, sei lá. Eu ouvi uma história, uma gritaria aqui atrás, perto de casa, sei lá, alguém brigando e tal, e aquilo, cara, eu senti uma tristeza muito grande. E por que que eu tô falando isso? Eu tô vendo você um pouco impaciente, assim, do tipo, cara, vai no Baixo Burro, entra no grupo, eu tenho coisa preciosa para passar. Porque eu percebi que é exatamente esse sofrimento. A gente começa a sentir as dores das pessoas e fala, cara, eu consigo te ajudar, me ouve por 5 minutos, me dá 5 minutos da sua confiança, que eu quero te ajudar. Eu não estou fazendo por mim, eu poderia estar na praia, eu poderia estar na Itália, mas não, eu estou separando meu sábado para fazer você ser um pouco menos burro, me ouve. Porque é uma dor genuína, é uma dor que já doeu em você, que hoje você, quando vê pessoas sofrendo com isso, continua doendo em você, e você quer falar assim, cara, me deixa eu te ajudar, deixa eu parar de sentir a dor por você, deixa eu fazer a sua dor parar e a minha também. Né? É isso. É isso. Valeu. Obrigado. É isso aí. Dói, né? Dói, cara, dói, porque é dilacerante você ver as pessoas perdidas na religião, com os casamentos destruídos, tentando fazer um monte de coisa para se relacionar com Jesus e não faz ideia do que fazer, já tentou de tudo e não consegue desfrutar desse amor de Jesus, do sobrenatural e dessas coisas. Aí você fica assim, meu, velho, se você soubesse. Então é isso. Obrigado pela sua sensibilidade, meu Lorde. Você é um Lorde. Quando crescer, eu vou ser igual a você. Quando eu crescer, eu quero ter sua barba. Ah, sim. Estou fazendo doações, inclusive. Um beijo, nego. Obrigado. Valeu, meu querido. Tchau, gente. Obrigadão. Tchau, gente. Obrigado.